Agora sim, estamos de volta, sextou com bate-pronto, bora falar de Copa Libertadores da América no Maracanã. 1-0 para o Flamengo, com o show dessa dupla, fizeram fusão de novo, Bruno Henrique e Gabigol, 1-0 para o Flamengo, Mauro. Tinha muita gente, antes da bola rolar, e eu me coloco nessa, esperando 2-0, 3-0. A gente falava até aqui no programa, Olímpia que trocou de técnico, que não vive uma boa fase, e a gente esperava, acho que um placar mais elástico desse Flamengo, Mauro César. O que falar da atuação do Flamengo ontem? O Flamengo fez um jogo razoável, né? Não mais do que isso. E o Olímpia claramente se mobilizou para esse jogo, né? Um time que não vence desde junho, que já foi eliminado lá na Copa do Paraguai, que tem, ele só não é o último do Campeonato Paraguaio, porque nos critérios de desempate ele fica em penúltimo, né? Mas são só 4 rodadas, mas sem vitória. Então é um time que está em crise, né? Muita gente olhou antes do jogo de ontem para a tabela de classificação na fase de grupos, viu que o Olímpia teve a segunda melhor campanha, atrás só do Palmeiras. Pô, esse time vem bem, vinha bem, de repente desandou tudo, o Diego Aguirre foi embora, assumiu o Arce, jogadores afastados, jogadores insatisfeitos, premiação combinada, não foi paga, uma confusão danada, e isso resultou no impacto técnico, né, com esse mau desempenho recente. Mas ontem, Libertadores, Maracanã, contra o atual campeão, claramente o time se mobilizou, se organizou. Foi um time violento em alguns momentos, né? Aliás, o Arce mostrou que aprendeu muito com o Luiz Felipe Scolari como técnico, na retranca, faltas, então, especialidade da casa. Não que ele só sabe fazer isso, mas ontem foi um Olímpia muito parecido com muitas vezes o time do Felipão, muitas vezes. O Felipão que foi técnico dele por muitos anos da sua carreira aqui no Brasil. E o Olímpia dificultou muito o Flamengo. Fez um jogo fraco no primeiro tempo, muito acomodado, parecia muito o jogo do América. Não foi um time intenso, marcando o adversário no seu campo, dificultando, procurando finalizar, não. Foi um jogo lento, cadenciado demais, que não assustava o adversário, né? Tanto que deu uma finalização só de dentro da área no primeiro tempo, né? E no segundo tempo foram mais 9, todas dentro da área. Então no segundo tempo foi um time que criou mais, não foi excelente, mas melhorou e fez o gol rapidamente, né? O gol foi até resultado de uma mexida, algumas mexidas foram feitas pelo técnico, né? No intervalo. Ele mudou os 2 zagueiros, inverteu, o Fabrício com o Davi Luiz, e o Davi Luiz conduz a bola inicialmente ao ataque até fazer o passe mais longo para o Gabriel, e aí o Gerson jogando mais aberto pela esquerda, com o Bruno Henrique entrando mais na área, que é um movimento antigo que ele faz, o Bruno Henrique, só que no primeiro tempo ele jogou mais pelo corredor esquerdo, mais como um ponta, digamos assim, e aí aparecendo como centroavante, ele recebe o passe do Gabriel e faz o único gol do jogo. O Flamengo não merecia mais do que 1-0, não. Teve algumas chances, o Davi Luiz cabeceou uma bola sozinho e o goleiro fez uma grande defesa, uma jogadinha ensaiada do Everton Ribeiro, com o Everton Ribeiro, mas eu acho que o Flamengo, pelo que fez, a vitória por um gol está de bom tamanho. Não acho que tenha jogado futebol para vencer por mais, não. Poderia ter feito mais e acho extremamente perigosa a situação, porque o adversário, que é o Olímpia, conseguiu o que queria, que era não sair do Rio de Janeiro virtualmente eliminado, vai jogar em casa, vai se mobilizar para esse jogo, a torcida vai comparecer, vai criar um clima hostil lá em Assunção. Então o Flamengo vai ter dificuldades lá. O único ponto positivo, em tese, é que o Olímpia não poderá jogar tão fechado como fez no Rio de Janeiro. Até depois que tomou o gol, continuou trancado, porque a ideia era perder de pouco ou empatar. Não buscar um gol depois que tomou 1-0. Mas vai ter que mudar o comportamento em algum momento da partida, né? E isso pode significar mais espaços, aí o Flamengo pode até aproveitar. Mas vai ter que jogar bem, vai ter que jogar com outro espírito, porque deverá ser um jogo bem perigoso. E o Olímpia tem tradição, além de ser um tricampeão da Libertadores, tradição de atrapalhar times brasileiros. Quando foi campeão aqui no Pacaembu contra o São Caetano, parecia que está tudo perdido, conseguiu reagir e foi campeão. Eliminou uma vez, foi em 89, se não falha a memória, eliminou o Internacional do Abel Braga, dentro do Beira-Rio, uma das mais dramáticas noites para o torcedor colorado nessa competição. E no ano passado eliminou o Fluminense na primeira fase, antes da fase de grupos. Também do Abel Braga, né? Eliminou o Inter há 2 anos. Também há 2 anos. O Inter tem um problema sério com o Olímpia. E, então, assim, todo cuidado é pouco. Se o Flamengo vacilar, fizer um jogo ruim, tiver uma atuação abaixo, não for um time muito competitivo, pode se complicar. Perdendo por um gol mesmo, vai para os pênaltis. O Fluminense foi assim no passado. E, de repente, é eliminado da Libertadores por uma equipe que é bem inferior. E que vive uma crise, que não vence desde junho. Então, acho que foi o resultado justo pelo que foi a partida. Numa partida que não foi boa do Flamengo, não. O Flamengo que tem ali, inclusive, algumas questões internas importantes. Parte dos jogadores
não gosta do técnico, porque o técnico é de pouca conversa, ele barra e não dá muita satisfação, não dá nenhuma satisfação. Tem jogadores que ficaram meio encostados, Varela, Rodrigo Caio, Pablo, né, que até jogou agora em algumas partidas como contra o Atlético, mas por uma necessidade. Mas outros não. O próprio Bruno Henrique fez o gol, foi lá abraçar o técnico, até porque o Bruno Henrique deve gostar bastante dele. Porque o São Paulo adora o Bruno Henrique. Já no tempo de Santos, ele cornetou bastante quando o Santos vendeu para o Flamengo. Ele queria ter o Bruno Henrique. Ele não teve o Gabigol, que não renovou o empréstimo, foi para o Flamengo. Ele estava acabando de chegar. Era a dupla do ano anterior, Gabigol e Bruno Henrique, 2018. Ele chegou em 19. Aí o Flamengo vai e leva o Bruno Henrique. Ele, de cara, talvez tenha sido a primeira bronca do São Paulo no Santos. Pô, vai levar o Bruno Henrique? O Santos precisava do dinheiro, vendeu o jogador. E ficou muito claro quando o Bruno voltou a treinar e foi liberado para jogar, a pressa do São Paulo para colocar para jogar. O que explica também a barração do Pedro em vários jogos. Ele não ser o titular sempre, né? E o jogo mostrou isso. O jogo foi resolvido pelos dois de novo. Na semana passada contra o Grêmio, primeiro gol, jogada de Wesley, passe do Bruno Henrique, gol do Gabriel. Ontem, jogada começando com o Davi Luiz, passe do Gabriel, gol do Bruno Henrique. Os caras se entendem, eles resolvem jogos. Então, assim, a concorrência aumentou para o Pedro, porque o Bruno Henrique voltou. Tanto que ele só foi titular. Aliás, o Pedro, desde que saiu do Fluminense, ele só foi titular quando o Bruno Henrique se machucou. Não foi titular no Fiorentina, não foi titular com assim, absoluto, a 9 é sempre dele, a posição de centroavante. Com nenhum dos técnicos, Jorge Jesus, Domenech, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Vitor Pereira. Vitor Pereira ele foi titular, porque esse não trabalhou com o Bruno Henrique, né? Ele já herdou do Dorival no começo, e o Dorival estava dizendo aqui outro dia, quando se machuca o Bruno Henrique, ele põe o Vitinho num jogo, no outro Arão, e muda ali o desenho tático do time. No terceiro jogo, sem o Bruno Henrique, ele põe o Pedro com o Gabigol, que é contra o América. Então o Dorival demorou um pouquinho, não foi assim instantâneo. Os primeiros jogos ele não pôs o Pedro titular, ele vinha do banco. Então, ontem o jogo mostrou isso. Acabou que a punição ao Pedro, que preocupava muita gente, o Pilhado estava arrancando os cabelos ontem. Será que ele deveria fazer isso? Acho que não. Porque, não, se o Pedro faltar, fizer falta, não sei o quê. A gente dizia, acho que tem uma questão maior aí, que é uma questão disciplinar. O jogo vai ter que se virar sem ele. E o time se virou sem ele. Na verdade, ele não fez falta, porque o jogo foi decidido pelos jogadores que formam a dupla ofensiva. Embora ele até pudesse entrar e fazer um gol, quem sabe, o Pedro é bom atacante, isso é inegável. Mas achei que a atuação foi muito tímida, especialmente no primeiro tempo. O time não jogou como se joga um jogo de Libertadores e vai ter problemas lá, provavelmente. A não ser que faça um gol no começo, aí o Olímpia pode se desarvorar, sair ali da sua estratégia, e o jogo pode ficar mais fácil. Mas é um jogo, se ficar assim 0-0, tomar um gol, a chapa vai esquentar. Não vai ser fácil, vai ser um jogo viril, vai ser um jogo disputado, o couro vai comer. Então o Flamengo tem que pensar muito como é que vai ser essa partida. Deve ter muitas reservas em campo contra o Cuiabá e acho que tem que ter uma grande mobilização. E essas questões, que é uma coisa que eu não entendo também muito, né? Que o Flamengo teve diferentes perfis de técnico. Aí o Paulo Souza não se entendia. O Vitor Pereira parecia que estava tudo bem e de repente aquele 4-1 do Fluminense que ninguém entende que comportamento foi aquele dos jogadores. Com o Mário Jorge contra o Maringá, perderam uma atuação vergonhosa. Já com o São Paulo já teve o Nublense, um empate ridículo, os 4-0 lá do Bragantino, uma coisa vergonhosa aquela atuação. Não por perder para o Bragantino, mas a maneira como o Flamengo perdeu, não chutou nem uma bola no gol naquele jogo, depois de 10 dias treinando, se preparando. Então, o que eles querem? Os jogadores eventualmente... O técnico que não conversa, eles não gostam. O técnico que é parça, que nem o Renato, não ficou. O Rogério compôs com todo mundo, escalou todos os caras mais importantes. Quando foi demitido covardemente no meio da madrugada, ninguém se manifestou. Não vi nenhum jogador falar assim, pô, mas a gente gosta do Rogério. Por que não foram lá? São lideranças do Dorival. Vai no dirigente, vai lá, olha, a gente gosta do cara, tá jogando desfalcado, espera um pouco. O Dorival saiu, não foi renovado o contrato. Então, assim, eu não entendo. E o Flamengo é que tem que se posicionar. Quem contrata o São Paulo sabe que ele é um técnico que vai ficar pulando na beira do campo. Tá? Ele vai pedir contratação, ele vai reclamar e ele não é de dar muita conversa. Aliás, ele é um argentino nesse aspecto que me parece um estilo meio de muitos técnicos europeus. Isso é comum lá. O cara não fica dando explicação, até porque eles mudam tanto o time de um jogo para outro, que se ele for dar explicação para todo mundo, o cara muda 5 jogadores, tem que ir lá para a salinha fazer uma fila, que nem médico, na sala de espera, e ficar chamando agora, atenção, fulano, vem cá, olha, você não vai jogar porque ouvi isso, aquilo, outro, a minha estratégia para esse jogo. Ah, tá bom, professor, obrigado. Essa é. Agora Beltrano, veio Beltrano, olha, Beltrano, eu vou tirar você desse jogo. Não dá, cara, nem dá para fazer isso, entendeu? Eu acho que o técnico tem que conversar com o jogador em situações muito específicas, né? Um cara que está jogando sempre, num determinado jogo vai sair, talvez mereça, mas aí eu acho até que o São Paulo talvez não falte a ele tato.
Por exemplo, o Rodrigo Caio, ele tem uma história do Flamengo, mas tem também muitas lesões. Ele não coloca para jogar, é a última opção. Talvez não custasse conversar com o jogador em algum momento. Olha, eu não estou te escalando por isso, a sua característica, ou eu preciso de uma sequência, você não tem conseguido ter. Agora mesmo contra o Atlético, ele não estava machucado, mas teve lá uma virose, um problema desse, não foi relacionado. Até entendo que talvez falte a ele, mas quem contratou sabe que tem um combo. O cara trabalhou em 2 clubes aqui no Brasil. Todo mundo sabe como é que ele é. Ele já era muito observado e comentado no Brasil nos tempos da seleção do Chile. Então o São Paulo não é uma novidade. O Paulo Souza pode ser uma novidade. O Vitor Pereira, quando veio para o Corinthians, sim. O Jorge Jesus, você conhece mais a distância. O São Paulo não, trabalhou aqui. Então se a diretoria contratou esse treinador, ela não pode chegar amanhã e novamente fraquejar, porque alguns jogadores, eventualmente não curtem o estilo dele. E eu acho que assim, o mais importante é que o time funcione. Essa relação que o Flamengo às vezes parece refém de parte do elenco, isso precisa acabar. Isso tem que ser resolvido de alguma maneira. Não estou dizendo que o São Paulo é perfeito, que ele não possa refletir, mudar seu comportamento em algumas questões, mas o fato é que existe uma relação fria de parte do elenco com ele. Aí tem aquela coisa, isso é um negócio que eu não engulo, cara. Os jogadores não jogam pelo técnico, vão jogar por eles, alguém pode dizer isso e tal, porque são profissionais. Meu amigo, você tem que jogar pela camisa, pelo clube, pela torcida principalmente, e pelo salário que tu ganha. Esse papo de joga. É o técnico que paga o salário? Eu não entendo isso. Imagina, você trabalha numa empresa, você recebe o salário, tem suas responsabilidades. Aí você não gosta muito do teu chefe. Eu não trabalho pelo meu chefe, trabalho por mim mesmo. Então você tem que trabalhar pela empresa que te paga, pela sua responsabilidade profissional. Faça o que fizer da vida. Você pode ser o quê? Pode ser jornalista, bancário, engenheiro, médico, motorista de ônibus, lixeiro, professor, não importa. Que papo é esse? O futebol tem esse negócio. O jogador não joga pelo técnico. O que é isso? É o técnico que paga salário? Eu não gosto do técnico, então não joga pelo técnico. Eu não entendo isso. Sinceramente, não consigo entender. E acho que em 2023 eu escuto esse tipo de conversa desde que eu acompanho o futebol, desde os anos 70. Por que o jogador? Não é só no Flamengo, em vários lugares. Então, se o técnico não for um grande parça, agregador, o cara não joga pelo técnico. Vai jogar pelo time, meu camarada. Vai jogar pela torcida. 67 mil pessoas ontem no Maracanã. Quer mais o quê? Voo fretado, salário em dia, não atrasa salário há mais de uma década no clube, o Vampeta não teve essa sorte. Ajudei, né, Mola? Botar tudo na Pois casa, né? Há uma década que não atrasa salário, o CT é de primeira, tudo do bom e do melhor. O que falta? Disputa títulos, ou seja, você às vezes não é titular, mas está sempre ali brigando por campeonato. Então, vamos pegar, quer sair do Flamengo hoje jogar no Vasco, que virou SAF, que é o grande rival do Flamengo, que é o Vasco? Quer trocar? No Vasco tem outros problemas, tem vários problemas. Pergunta ao jogador do Vasco se não quer jogar no Flamengo. Quer ser reserva do Flamengo? Eu estou falando do Vasco não é por provocação ao Vasco, não. Pelo momento, porque são os dois rivais. Você pega o momento de um e do outro. Pega o cara que está no Vasco e fala, fulano, você quer jogar no Flamengo? Quer ir para lá? Mas você vai ser reserva. Opa! Duvido! Vai correndo. Como há alguns anos era o contrário. O Vasco era forte, o Flamengo uma bagunça danada. E qualquer jogador do Flamengo queria jogar no Vasco. Tinha Edmundo, tinha Havaí, aquela turma Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. E o Vasco era forte, tinha um monte de jogador meia boca no Flamengo. Seria o inverso. Então eu não entendo isso. E acho mais. Se tem diferenças, vários jogadores experientes, com tamanho, vai lá e fala, cara. Conversa com o técnico, conversa com o dirigente. Aquela coisa do Pedro lá, ele colocar de pressão psicológica, sei lá, o que é psicológico e tal. Foi perguntado ontem ao Sampaoli, ele até se esquivou, não quis se aprofundar sobre isso. Tem que falar, não adianta colocar na rede social, amigo. Vai lá e fala, conversa, resolve lá, olho no olho, meu irmão. Sabe? Então, esse negócio me incomoda bastante. E isso eu acho preocupante, porque problemas que existam de relacionamento não podem ir para o campo. E aí cabe, sim, aos dirigentes, às pessoas, aquela gerentada toda do Flamengo, essas pessoas que trabalham lá, estarem atentas e corrigir isso. Antes que seja tarde demais. Se o time não se mobilizar para jogar contra o Olímpia como deve ser, corre o risco sim de ser eliminado. Tem que fazer uma partida séria, respeitando pra caramba o outro time, que vai jogar o jogo, chamado jogo da vida, e já deu para perceber. Ontem a minha dúvida era como é que vai se comportar o Olímpia? Vai ser o time que vem mal lá no Paraguai ou vai mudar? E mudou. Claramente mudou. Seguiram direitinho tudo que o Arce pediu, se defenderam, picotaram o jogo e tal. Sim, mas a estratégia era essa e os caras executaram tudo conforme o técnico pediu. E quase saem com 0-0. Mas um pouco levavam um empate para o Paraguai. Levaram lá 1-0 e vão agora buscar um resultado de uma vitória simples que leve para os pênaltis, que para o Olímpia já vai ser interessante pela disparidade entre as equipes, técnica, financeira e tudo mais. Ô Mauro, até a gente conversou na segunda-feira no Reis da Resenha com o Alberto Valentim e ele disse que tem uns contatos ali no Atlético Mineiro, uma conversa do Vampeta
do nosso pilhado com o Alberto Valentim, e ele disse que os caras do Atlético falaram para ele, ó, o Sampaoli não tinha relação nenhuma com os jogadores do Atlético. Só treinava o time, mas, tipo assim, não tinha relação pessoal com nenhum dos atletas do Atlético Mineiro. E eu acho também o que é preocupante desse Flamengo com resultados de 1-0 indo lá pro Paraguai, é que o Flamengo fora de casa quase sempre deixa a desejar, né, Mauro? Eu tô tentando lembrar aqui de uma grande atuação do Flamengo nessa temporada fora do Maracanã até. Mas, assim, sempre deixa a desejar fora de casa o Flamengo. Tem tido algumas partidas que são razoáveis, né? Assim, por exemplo, agora com o Atlético Mineiro foi um jogo razoável para bom. A do Grêmio foi bom. O Grêmio foi boa, contra o Palmeiras, o segundo tempo foi muito bom, o primeiro foi ruim. Eu acho que a questão é assim, elevar esse jogo muito a sério. E essas questões, elas têm que ser deixadas de lado. Isso tem que ser uma questão menor. E essa questão, você vê, o Alberto falando sobre a questão dos jogadores do Galo. Cara, isso é algo que circula no meio. As pessoas sabem que o Sampaoli é assim. Então, por que contratou? Essa é a pergunta. Você contrata o cara e depois vai descobrir que é assim? Então a diretoria, em algum momento, tem que entrar em ação, detectar quais são os focos de insatisfação. O jogador pode até ter razão, de repente gostaria que o tempo... Cara, se ele é assim... Cara, quantos trabalhadores gostariam de escolher o perfil do seu chefe, cara? Sabe? E não podem. Eu sei que o futebol tem suas peculiaridades, que não é tudo igual, mas às vezes tem que usar um pouco o paralelo do que é a vida dos seres humanos normais, que não são astros da bola, e tentar, cara, qual a dificuldade? Vai lá, treina, faz o que o cara pediu e joga. Mas não toma cafezinho, não conversa, não brinca. Paciência, o Jorge Jesus cobrava pra caramba. Talvez tivesse mais carisma no trato dos momentos de descontração, de tirar um sarro, de brincar. O português talvez fosse mais hábil nisso. Mas era um cara super enérgico. Ontem os caras foram até comemorar com o Sampaoli. Pois então, alguns jogadores que jogam e tudo, vem o Sampaoli de um jeito. O Bruno Henrique, eu acho que foi muito importante esse sinal que ele deu ontem lá de abraçá-lo. Porque o Sampaoli tem bancado bastante o Bruno Henrique. Você vê, a própria questão do Pedro, porque o Sampaoli prefere o Bruno Henrique, entende a sua importância e desde o começo tem colocado para jogar. Eu lembro até que logo no segundo ou terceiro jogo, ele jogou 45 minutos de uma partida, não lembro exatamente qual. E teve gente questionando, será que não é cedo demais? E na época eu cheguei a falar, cara, tá na cara que o São Paulo quer o Bruno Henrique pronto o quanto antes para voltar a contar com ele. Aí ele jogou uma partida outra, eu cheguei a dizer que, eu acho que no próximo jogo o Bruno Henrique fica de fora, contra o Grêmio mesmo. Porque ele foi titular, né? De repente vai ser... Que nada, botou no jogo de saída. Ele tá colocando para correr. Para ele é o Bruno Henrique mais 10. Eu acho que é mais fácil ele barrar o Gabigol que o Bruno Henrique tiver que escolher um dos dois. Ele adora o Bruno Henrique, é muito claro isso. E eu acho que o jogador percebe isso. E não é por acaso, o Bruno Henrique é monstro do Flamengo, né? Um jogador absurdo. E ontem ele foi o melhor em campo para mim. Então você percebe um gesto de agradecimento até, porque o cara tá voltando de uma lesão, o técnico tá bancando, ele quer ver ele em campo, confia nele e ele responde muito bem. Agora, eu acho que isso tem que ser contornado, alguém tem que chegar e contornar isso aí. Perceber quais são os jogadores que estão mais insatisfeitos, que pode ter essa dose de razão, até entendo, mas tem uma coisa maior aí nisso tudo que é o clube, a torcida, a responsabilidade profissional. Questão de relacionamento, o Vampeta sempre fala aqui de jogadores do Corinthians, no momento de glória do clube, de muitos títulos que nem se falava, o técnico não curtia o jogador que não gostava do técnico, chegaram a discutir em programa de televisão, mas ganharam o título juntos, pô. Que se dane, quer dizer... do clube. Mas alguém tem que entrar ali no circuito e interferir nessa hora. O que eu não entendo, assim, o que faz tanta gente lá que não percebe isso e a gente fica sabendo dessas coisas que a gente tem fontes, conversa com gente lá de dentro, e as pessoas passam informação, você vai juntando quebra-cabeça, vai percebendo o que acontece. Quando isso vai para o campo, que é o problema. Eu acho que essa é uma semana extremamente importante, que essas pessoas têm que, de alguma forma, tentar contornar isso para que o Flamengo não faça uma flamengada, como fazia no passado recente, ou não tão recente assim, lá no Paraguai. Ô Vampeta, o Olímpia jogou fechado na retranca, mas esse Flamengo podia ter feito mais ontem no Maracanã, Vamp. Pedro, jogando em casa, no Senado, recorde de público, né, no Maracanã, pela equipe que o Flamengo tem, até no seu banco, a gente esperava assim, pela crise que estava. Saiu a Aguirre, entrou o Tiquiassi, né, os jogadores brigando lá por premiação. O Flamengo, no momento, teve essa turbulência aí do Pedro, mas o Flamengo vem vários jogos que não perde ganhando, principalmente dentro do Maracanã, né? Você esperava que uma goleada, uma vantagem maior. Uma vantagem maior seria uns 2-0, 3-0, e não aconteceu. O Bruno Henrique poderia ter feito o segundo também, né? Deu uma chapada lá pra fora, só que é o seguinte, eu comecei a olhar no mundo todo. Por exemplo, você tinha um time que tinha Messi, Neymar e Mbappé. Você pega o campeonato francês e terminou com 3 pontos de frente. Só 3 pontos de frente em relação ao segundo colocado. Você pega o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund deu título pro Bayern de Munique, com o plantel que tem. Entregou o título de mão beijada.
O Napoli abriu uma vantagem lá na Itália, tudo bem, se resguardou. O Guardiola lutou, reverteu ali contra o Arsenal, ganhou um campeonato inglês, tudo com dificuldade. Então, às vezes, quando você tem um elenco muito grande, com força, você espera tudo que seja tudo muito mais fácil, né? Mas eu te falo, o próprio São Paulo falou isso na coisa. Você bota 11 caras lá que são treinados, é um tricampeão da Libertadores, que é o Olímpia, faz o seu jogo de volta no Defensor de El Chaco e lá quem vai lá sabe que é difícil jogar contra o Libertad, o Libertad não tem torcida, que nem tem o Olímpia, né? O Cerro Porteño já joga no seu estádio, que é outro. Então, parece que ia ser tudo fácil assim, né? Às vezes não é nada fácil. A própria Liga dos Campeões, tudo. A gente cobra muito assim, um resultado melhor pelo plantel que tem, pela estrutura, o que é o Flamengo na América do Sul hoje, no mundo. Arrecada quase 2 bilhões de faturamento, mas lá quando você bota 11 caras lá atrás, é mesmo, e a proposta foi essa mesmo. Cara, todo mundo lá atrás e o goleiro bom ainda. Você tem que vencer a defesa, meio campo, tudo, ainda tem um goleiro que pega, que ele foi muito bem ontem no jogo, né? Pegando tudo. Aquela cabeçada que ele pega o Davi Luiz, até que foi em cima dele, né? Foi. O Davi Luiz cabeceou, achei que ia até... Mas se fosse também no ângulo, ele iria. Ele pegou um chute do Gerson. Quer dizer, mas é uma vantagem. Não deixa de ser uma vantagem. Poderia ser maior. Mas é o Flamengo que vai lá e eles vão ter que sair para jogar. Eles vão ter que, se ficar com aquela proposta de jogo, o Flamengo já está classificado. Eles vão ter que jogar mais um pouco diante da sua torcida, né? O Flamengo com espaços ali, com o Bruno Henrique. Tudo, com várias opções. Você viu que começou ontem o Ala e o Gerson mais um pouco. Você vê que entrou depois o Thiago Maia. Várias opções que o Flamengo tem, né? E para esse jogo de volta, o Pedro também já pode estar também, né? E daqui a pouco a gente vai falar dessa situação aí do Pedro. O Sampaoli falou na entrevista coletiva sobre a situação do atacante Pedro. Mas Bruno Prado, tá aí, vitória do Flamengo por 1-0. Você acha que podia ter feito mais? O que falar dessa vantagem, também já visando o segundo jogo, Bruno? Foi uma vantagem pequena, mas é uma vantagem. O Flamengo não fez uma grande partida, teve muita dificuldade mesmo para criar oportunidades, até melhorou no segundo tempo, até conseguiu criar um pouquinho mais na segunda etapa. Mas também eu considero que o Flamengo tenha uma boa possibilidade de passar, deve ser um jogo com mais espaços em Assunção. O Flamengo é um time que está conseguindo resultados, mas ele ainda tem uma oscilação de desempenho, né? O Flamengo ele não tem perdido os seus jogos, mas tem jogos muito bons, jogos muito ruins. Às vezes no mesmo jogo muda muito. Acho que o jogo do Palmeiras é o maior exemplo. Primeiro tempo todo do Palmeiras, segundo tempo do Flamengo. Também porque o Sampaoli mexeu no time, mudou as características naquele jogo, e o Flamengo tem isso, né? Tem jogadores para mudar as características e manter a qualidade técnica dos atletas, só que com outros, né? Quando o Palmeiras começou com 2 pontas e foram substituídos por 2 meias. Então, acho que o Flamengo tem boa possibilidade de passar. Não foi uma boa partida mesmo. O Flamengo, até no primeiro tempo, correu risco, né? O Olímpia mandou bola na trave, mas eu acredito que o Flamengo vai passar lá no Paraguai.